Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a este vídeo que vai falar sobre minha carteira vencedora de investimentos. Você vai verificar as empresas que eu tenho, vou procurar elencar o motivo pelo qual eu tenho cada uma delas. Tá? E esse é o canal do Professor dos Dividendos. Seja muito bem-vindo mesmo e de forma clara, objetiva, didática, sem enrolação. Eu quero falar para vocês então como formar uma carteira vencedora de investimento. Importante esclarecer que você tem que conhecer cada empresa que você pretende investir o seu dinheiro, conhecer, ter o máximo de informações possíveis sobre ela. Falando sobre a carteira em si, quanto menos empresas, melhor. Tá? Eu procuro ter no máximo 11 empresas, porque, embora seja mais arriscado ter menos empresas, porém o resultado ele é muito mais eficiente. Tá? Você consegue ter melhores resultados, por quê? Porque você tem poucas empresas. Quando você tem muitas empresas, quando uma cresce, a outra desce. E leve em consideração que você tem que acompanhar todas elas. Então, por que você vai ficar com 30, 40 empresas se basta ter 11? Se você, para acompanhar 11 empresas já não é fácil. E acompanhar o que? Tu verificar os resultados, acompanhar a teleconferência, que ocorre de 3 em 3 meses, acompanhar a distribuição de dividendos, acompanhar as informações que são importantes, quais são os lucros dela, quem são o CEO, né? CFO, que é o gestor financeiro. Então, por que eu tenho que saber quem é o CFO? Porque ele vai administrar o dinheiro que ele vai administrar o dinheiro da empresa que tu é sócio. Então também tem que conhecer. Não basta saber quem é o CEO da empresa, né? Quanto maior a exposição, a renda variável, né, maior é o crescimento. E sem risco não há crescimento. Não tem. Se você não se expor, nada vai acontecer. Você chegou num nível que você quer crescer e o crescimento gera esse risco, que ao longo do tempo, ao longo dos seus estudos, você vai aportando financeiramente e na empresa que você verifica que tem uma melhor oportunidade no momento. Você tendo 11 empresas e realizando investimentos mensais, sempre vai ter uma empresa que vai estar com a cotação mais abaixo. Dificilmente tu vai ter todas bombando. E entender por que ela está bombando, por que ela está com a cotação alta, por que ela está com a cotação baixa. Pense bem, se você está comprando uma ação, alguém está vendendo. Por que alguém está vendendo? O que fez ela colocar a venda? Então, você tem que entender que você vai comprar um pedacinho da empresa. Você vai ser um investidor, um pequeno dono dessa empresa. E será remunerado na proporção que lhe é justa, de acordo com a quantidade de ações que você tem. Então, eu tenho essas 11 empresas que eu vou apresentar a seguir. A diversificação deve ser inteligente entre setores, tá? Não ter só um setor, mas ter alguns setores. Eu, particularmente, invisto só no Brasil, não vejo sentido investir no exterior, mesmo que os Estados Unidos seja a maior economia do mundo, tem o maior PIB. E por que eu só invisto aqui? Porque eu tenho acesso às empresas daqui. Eu conheço as empresas daqui, eu estudo de maneira mais fácil, é onde eu vivo. Como que você vai investir numa empresa nos Estados Unidos? Ah, mas os ganhos são maiores lá. Mas tu conhece a dinâmica da vida, a dinâmica do produto, a dinâmica do consumidor que adquire um produto americano? Não. Você não conhece. E você não deve investir no que você não conhece. Bom, é fácil entender que você precisa
de um banco, de vestuário, de calçado, de energia. Você conhece as empresas daqui, você consegue entender a estrutura de um balanço, entender o que é o lucro, lá no último item, o lucro líquido, a proporção da distribuição de dividendos. Como você teria acesso a um balanço americano? Como você interpretaria? Então, aqui no Brasil nós temos muito para crescer. E isso é uma oportunidade de investimento. Se atente a isso. Qual o seu nível de conhecimento para investir aqui no Brasil? Basta tu querer e se dedicar a entender a empresa, o setor e investir. E prepare-se. Prepare-se porque como você se sentiria vendo sua carteira se desvalorizar 50%? Como eu já vi a minha em época de pandemia, ela realmente diminuiu pela metade. Mas não, como eu não via fundamento de que aquilo não poderia perpetuar, porque uma pandemia não dura para sempre. Então você não deve se apavorar caso em algum momento a empresa que você tem caia o valor pela metade da cotação em tela. Por quê? Porque o que você tem é a quantidade de ações que não diminui em relação às crises. E você é remunerado pela quantidade de ações e não pelo valor monetário do patrimônio, daquela ação ou do patrimônio total. Então, preste atenção, né, nessas informações que eu passei para vocês. São informações relevantes e a partir de agora, então, eu passo a informar para vocês como que eu formei essa minha carteira de investimento, tá? Que é vencedora. Eu vou passar aqui os percentuais de cada uma, o segmento, e tentar falar um pouco, assim, para não me estender muito, de cada situação que me fez ter esse percentual de investimento. Porque tem que fazer um sentido para você, certo? Então, como uma forma de ser mais claro, ser mais justo, tá? Comigo, tá? E com quem está ouvindo, pode ser que demore um pouco mais a explicação, por isso eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá? Obrigado e até mais.